Então, muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Primeiro podcast em que eu trago uma convidada que não poderia deixar de trazer esta convidada, super especial para mim. Eu já referi em episódios anteriores, sem me referir a ela pelo nome dela, mas eu já referi em episódios anteriores que havia uma pessoa que durante o meu transtorno alimentar, havia uma pessoa que eu tinha sido a única pessoa com quem eu tinha falado. Portanto, aqui está a Cristina Batista. Olá, hello! Nós conhecemos mais ou menos há 10 anos atrás, 2012, 2012, certo, no exatamente. curso de Faz PNL, agora 10 anos, uau! é verdade. E hoje vamos falar de transtorno alimentar, portanto, vamos falar do que é que nós passamos e a importância de nós termos alguém com quem nós possamos falar. Portanto, muito obrigada por estares Exatamente. aqui. Muito obrigada. Nada, Raquel, obrigada eu pelo convite. É um prazer e um privilégio poder estar aqui, com certeza. Um tema super, mega importante para todos nós, no fundo, é verdade. Então, vou-te apresentar daquilo que eu sei da Cristina. A Cristina é professora de português e de inglês, é formadora e é mestra em Reiki. É Daquilo que eu sei da verdade. Cristina, e é uma pessoa fantástica, com uma luz Estou incrível, que obrigada. isto não estava aqui escrito, mas é verdade. Obrigada, assim começo já a corar. Não faz mal. Se eu te perguntar agora Exatamente, é bom assim, sinal. quem é a Cristina? Tu acrescentavas alguma coisa àquilo que eu disse? Sim, posso acrescentar aqui mais um detalhe ou outro, está corretíssimo o que disseste da tua parte, exatamente. Sou também professora de alemão, embora não exatamente atualmente, porque ninguém quer alemão. O fundamental é de facto o inglês em termos nacionais e internacionais e o português, claro. Posso referir aqui a minha idade também, não é? Às vezes as pessoas ficam Podes referir aquilo que tu curiosas. quiseres. Exatamente, obrigada. Portanto, sou uma jovem de 41 anos, quase 42, agora em Uau! agosto, ou como eu costumo dizer, tenho 25 anos para sempre, na minha juventude, ora pois com certeza. Sou casada, o meu marido é o Pedro, temos uma relação espetacular que também tem sido muito importante para mim, portanto, desenvolver essa relação, manter portanto, o amor, a amizade, a paixão diariamente, é de facto algo que também faz parte de mim. Para também dar aqui um bocadinho do contexto, às vezes, do nosso dia a dia, que por vezes acaba por ser um pouco em correria, não é? E tentamos manter sempre esse equilíbrio. Eu trabalho num centro de tecnologia, que é o Cinel, em formato online, trabalho também na GFK, neste caso em termos presenciais, e também trabalho na empresa Field, em formato online. Portanto, há dias que eu ando sempre numa correria entre o online e o presencial, mas que o faço com toda a dedicação, claro, e todo o profissionalismo, fazemos sempre por isso, dando o nosso melhor. E sim, olha, gosto muito de música que não parece nada, especialmente se eu estiver a usar cor-de-rosa. Gosto muito de música rock e heavy metal, que faz parte de mim e também para manter o tal equilíbrio e saúde física e mental. E ao mesmo tempo toco órgão na missa, todos os Uau! domingos, na missa em Campolide, eu moro em Adoro. Odivelas, para quem não sabe, até perto de Lisboa, mas faço 30 quilómetros, 15 para lá, 15 para cá, em termos de voluntariado. Todos os domingos levanto-me cedo para esse hobby, gosto, às vezes com mais alegria, outras vezes com mais sacrifício, mas que faz parte de mim também. Portanto, parecem extremos, rock heavy Era metal, mesmo isso que eu missa. ia pegar. E isso é tão importante nós falarmos que às vezes parece que uma pessoa tem que se encaixar numa caixinha e se a pessoa só faz aquilo só pode ir por um determinado caminho e é tão giro tu trazeres isso que tipo vais à missa e tens as tuas crenças e depois tens um lado super, parece que não tem nada a ver, mas super rock e Exato, super heavy metal e adoro, adoro. tal e qual. E quem olha para a Cristina, tipo, não acredita, Não sério? diria, não acredito, Não, de exatamente. todo. É muito curioso, as pessoas olham assim para mim de alta a baixo, a sério? Yeah. Sim, exatamente, a sério. Isso sou eu, digamos assim. Olha, se formos agora Não lá, temos que colocar rótulos, como tu sim, referiste muito bem, exatamente. sem Há tempo e dúvida. há espaço para tudo, para a pessoa se manifestar nos seus gostos, nas suas atividades pessoais e profissionais, claro que sim. E um dos meus principais objetivos aqui com este podcast é mesmo trazer isso para as pessoas que não temos que estar em caixinha nenhuma, a não ser que a pessoa queira e se Exato, a pessoa se enquadrar e sentir que sim, está tudo com certo, certeza, que faz mas, sentido para si, claro. mas nem tudo cabe numa caixinha, às vezes não há definição para tudo e às vezes, e está tudo certo nós estarmos fora da caixa, desde que a pessoa É. esteja bem com ela própria.
Isso é essencial, exatamente. Olha, se voltarmos aqui um bocadinho atrás e voltamos mesmo ao Uhum, tema da relação connosco mesmos e com a nossa alimentação, como é que foi a tua uhum. infância e adolescência nesse aspecto? Uhum, exato. Então, do que me lembro e que os meus pais também vão contando, desde bebé, desde que eu nasci, e durante o período da amamentação, eu sempre fui uma criança, com muita fome, sempre com aquela vontade de querer comer. Portanto, os meus pais sempre foram muito dedicados a mim, sempre muito trabalhadores, ganhando o seu ordenado de forma honesta, ordenados baixos, porque eu sou de Ceia, na Serra da Estrela, portanto, ordenados muito baixos e com muito espírito de sacrifício, fizeram a sua casa, providenciaram-me tudo em termos da minha infância, de atividades, desde portanto, andar na escola, claro, e tudo o que era associado, todo o material, etc. Inclusivamente no voleibol, na música, na natação. Portanto, os meus pais sempre me proporcionaram essas atividades, esse lazer, esse bem-estar, esses prazeres da vida que lá está também fazem parte de mim. A parte da compulsão alimentar, segundo o que os meus pais me contam, já em pequenino eu tinha muito sempre esse querer comer este mundo e o outro logo muito no imediato. Na adolescência também tinha alguns altos e baixos, com os episódios talvez cómicos, nomeadamente no voleibol. Eu lembro-me que queria estar em forma. Vamos ter jogo para a semana, portanto, manter aqui a dieta, as saladinhas, a proteína e tal, let's go, não é? Quando fazíamos o jogo em que éramos campeãs, ou às vezes não, faz parte, claro. Portanto, nós íamos a uma lojinha que havia lá perto comer aquele chocolate branco da Galac, lembro muito bem, não sei Sim, se ainda existe. Eu não também como me... esse chocolate há anos. E pronto, já fizemos o jogo, já tivemos o nosso sucesso ou não, agora já podemos comer tudo o que nos apetecer. E lá eu e as minhas colegas comprar o chocolate de Galac, entre gomas e etc. E depois havia sempre esse equilíbrio, desequilíbrio em termos do próprio peso. Portanto, ora engordava muito, ora emagrecia muito e não havia aquela estabilidade que devemos ter, claro, até em termos da nossa saúde. Tu Depois sentias também já que essa nessa idade, variação. na adolescência, que já havia aí qualquer coisa que não era muito normal, ou Sim, não? sim, Raquel, sim, querida, já havia algum distúrbio, alguns altos e baixos em termos emocionais, de compulsão, do fazer dieta, do agora quero comer o galac e as gomas e etc. Portanto, havia sempre esses ups and downs, esses altos e baixos, sim, Mas nunca exatamente. sentiste que quando tu cresceste que tiveste algum controle nesse aspecto? Alguém te dizia, não, não podes comer, ou podias comer o que tu querias, ou havia esse controle de podes comer isto, não podes Havia comer um aquilo? pouco, os meus pais, eles são pessoas saudáveis, têm uma alimentação saudável, etc. Eles iam sempre aconselhando e quando viam que eu já estava a ficar um bocado mais gorducha, passa aqui a expressão, chamavam a atenção, etc. Às vezes eu conseguia, outras vezes não conseguia. Já fui, na altura, sim, também fui a algumas nutricionistas, só que acaba por ser um pouco aquela fórmula chapa 5 no sentido de como um brócolo, não como pastel de nata. Mas eu quero pastel de nata. Aquele prazer imediato, aquele conforto imediato que o doce nos traz e o brócolo nem por isso, mas se calhar seria necessário então comer o brócolo. Podemos comer os dois, tem que ser com equilíbrio e no seu tempo e no seu espaço. Ou a tentar aqui compreender o porquê da pessoa ter essa necessidade do doce, o que é que estamos a camuflar ou a esconder. Portanto, é absolutamente essencial falar dos sentimentos, das emoções, os receios. Houve um episódio esta semana que me marcou, que eu fiquei um bocadinho espantada, posso partilhar? Portanto, houve um aluno meu que referiu, professora, olha, eu queria aqui justificar, peço desculpa, eu na próxima aula não posso estar 100%, terei que faltar algum tempo porque eu vou a uma consulta. Sim, com certeza, posso ajudar em alguma coisa? É que eu vou a uma consulta com a minha nutricionista. É um jovem ainda, ele tem 19, 20 anos e pesa mais de 100 quilos, portanto é necessário ver esse acompanhamento. E eu disse, então, olha, em relação às suas emoções, ansiedades, talvez no curso, como é que está a correr? E ele ficou assim a olhar para mim, mas nós podemos falar de emoções e de ansiedades numa consulta de nutrição? Com certeza. Nome da pessoa, claro que sim, meu querido, pode e deve. É absolutamente essencial nós falarmos sobre isso. Porque senão então não faz sentido. Portanto, deixo aqui um apelo a todos os e as Nós já vamos, nutricionistas, falem sobre os sentimentos nós da já vamos pessoa, falar mais a claro. fundo sobre isso, que é Exato. tão importante.
Mas nós já lá vamos. Sim, vamos, com certeza. Consegues perceber, se olhando para trás, se fizeres assim um olhar para trás da tua história, se tiveste episódios ou fases da tua vida em que a tua compulsão era mais intensa, outras fases mais controlada, consegues associar se havia mais stress à mistura, se passaste por algum desgosto amoroso? Sim. Queres partilhar um bocadinho sobre isso? Sim, com certeza. Recordo-me, depois desta fase então da infância e adolescência, depois veio então a fase da faculdade, em que também tive muitos altos e baixos, lá está, associados ao stress dos exames, a pessoa já não está em casa no conforto e proteção dos pais, já temos que efetivamente ter toda a consciência de ser adulta, ok, com o divertimento que também a vida académica nos traz, claro, faz parte. Agora nós temos de saber, passa aqui a expressão em bom português, desenvencilhar-nos, ter essa consciência, essa maturidade e todos os dias fazer por isso. E então quando tinha mais exames ou projetos para entregar, etc. E na altura nós não tínhamos o Google, como temos hoje. Portanto, eu entrei na faculdade em 1998, estava a internet a começar a dar os seus passos, então era muito stress de ir para a biblioteca, de folhear centenas, é que não estou a exagerar, são mesmo centenas de páginas, fazer requisição do livro, ir fazer a fotocópia, fazer eram os slides, que não são slides PowerPoint como hoje. Era no retroprojetor, exatamente. Era no retroprojetor, com muito cuidado, custava todo um balúrdio, portanto eu nesse stress acabava por ter muita compulsão associada. Era muito stress para gerir. E eu lembro que eu morava com umas colegas de casa, elas estavam a fazer uma refeição, preparar um peixe, uma carne, o que fosse, e eu à pressa a fazer Cerelac. Uau! Em vez de fazer uma refeição mais saudável, não é? Que depois também fazia, depois nós também tínhamos o benefício das alimentação, refeições mais saudáveis nas cantinas, depois também comecei a fazer essa alimentação também mais cuidada, e consegui algum equilíbrio. Depois, entretanto, em 2001, 2002 fui para a Alemanha, em Erasmus, foi uma experiência absolutamente fantástica, enriquecedora e que me mudou também para melhor, ganhando aqui também mais maturidade como pessoa, como futura professora, que era o meu objetivo. Desenvolvendo a língua alemã, que era um dos objetivos, já que tinha facilidade no inglês, o alemão era essencial. Eu fui com 58 quilos, portanto toda elegante para lá, e vim de lá com 74, um ano depois. Uau. Portanto, assim... É engraçado também, a roupa não me servia. Uau! As roupas não serviam, tive que ir comprar roupa, não é? Havia preocupação também dos meus pais, uma vez que viram, oh my God, oh meu Deus, e houve também aqui essa ajuda e houve aqui uma wake-up call, aqui uma chamada de atenção de mim própria, talvez pelo facto de nenhuma peça de roupa me servir, ou já o 40 ou 42 já quase não me servia, eu espera lá, eu vesti ao 36, 38. Associas esse ano ao stress ou foi só à mudança de país e de cultura? Penso que foi um misto, é curioso, talvez o stress e a adaptação a um país diferente, mas também como eu tinha muitos colegas e amigos de outros países, nós estávamos num ambiente alemão, mas multicultural, e fazíamos jantares temáticos da Noruega, do Brasil, do Japão, portanto, de todas as partes do mundo. Eu queria comer de tudo, eu queria experimentar de tudo, e então houve essa associação não só do stress, lá está, associado, mas também da alegria e da partilha gastronómica dos vários países. Eu acho que foi um misto dos dois, assim muito honestamente. Tu na tua compulsão, tu achas que, daquilo que lembras, tu comias em exagero uma refeição? Sim. Tu não tinhas... Eu cheguei a ter episódios em que, por qualquer coisa que te explutasse, tanto podia ser uma coisa positiva como uma coisa negativa, se fosse stress ou ansiedade, ou estás chateada com alguma coisa que tinha ou não tinha acontecido, de comer, nem era por ter fome, começava numa maçã, depois ia para um pacote de batatas fritas, depois ia para um chocolate e tudo. comia, sim, também tinhas, portanto não era só um prato de comida e exagerar nesse prato de comida, mas era aquela coisa de agora estou no doce, depois vou para o salgado, até tu não conseguires comer mais e ficares super mal disposta. Completamente mal disposta, de eu ter que ir à janela respirar ar puro, de estar tão mal disposta, porque
comi Nunca vi exageradamente mais no muito, estômago. tal e Nossa, qual. agora estamos a rir, não tem muita Estamos a piada. rir, não tem piada, na altura Não apetecia-me tem, chorar e não, chorei. e sim. O Tal e qual. eu falo por mim, aquilo que eu perdi completamente o controle, portanto, eu tinha consciência que aquilo que eu estava a fazer era errado, mas eu Exato. não tinha controlo e eu só conseguia parar quando eu fisicamente eu não conseguia comer mais. A pessoa fica mal disposta, literalmente. E É, tal e qual cheguei a como pôr tu. as mãos para vomitar, nunca aconteceu, nunca consegui vomitar porque o meu corpo não funciona assim, Não reagia, não funciona, tem que exato, ser ele, exato. mas lembro-me de emocionalmente ficar tipo, com um ódio a mim mesma. Eu sei que ódio é uma palavra forte, mas era o que eu Sim, senti na mas a pessoa altura. sente isso, Era também um ódio, senti. uma frustração, um nojo. Porquê é que eu fiz isto? Sim, Então eu sou tão inteligente numas coisas e estou a ser tão burra noutras. Como é que eu estou a fazer isto a mim própria? sim. E E eu não era colocar uma esta vez. questão. Eram várias. Sim. É que, Exato. tipo, não É. é uma pessoa que faz um erro agora, portanto, imagina, agora estamos a falar de uma área qualquer, tu fazes um erro porque não sabes melhor, mas depois tiras a aprendizagem e tentas não repetir novamente. Mas é a constante repetição daquilo que nós temos consciência que é errado, que estamos a fazer algo muito mal fisicamente, mas também emocionalmente, psicologicamente, e afeta É, todas as nossas áreas, as certo. nossas relações com as outras pessoas, não queremos estar com amigos porque sabemos ou temos medo que eles vão dizer, estás mais gorda, ou isto, ou aquilo, Certo. ou do social, porque eu sabia que não me conseguia controlar se fôssemos jantar fora, eu sabia das duas, ou não como nada porque estou em dieta, Tal e ou qual. então já sei que me vou perder, porque toda a gente está na boa e está relaxada, ninguém vai se aperceber que eu estou a comer mais, porque toda a gente vai comer, e depois eu perder o controlo e no outro dia vinha outra vez aquele remorso, O aquele... sentimento de remorso, tal e qual. O chamado guilty pleasure, que não deveria existir. É a pessoa sente-se com esse remorso, com esse peso. Portanto, Mais do que o peso da comida, o peso da culpa. tu nessa altura já tinhas estes episódios... Sim, tive, quando estive na Alemanha, sim. Eu, por exemplo, hoje em dia como 2 fatias de pizza e estou bem. Eu na altura comia uma pizza Uma pizza inteira. inteira, era cada pessoa e encomendava uma pizza para si. Eu vi os meus colegas todos, então pronto, também tem que ser uma pizza para mim. E foi assim que foi começando e efetivamente depois a pessoa já não tem aquele controle que deveria ter. E depois Claro, o wake-up call foi para além no das roupas, regresso, sim, para além das exatamente. roupas, tiveste algum comentário, os teus amigos, a tua família, alguém te percebeu Sim, que alguma coisa não estava bem com a Cristina? sim, é, acabam por haver, há essa preocupação dos outros, depois também de nós próprios, algum comentário que a pessoa não gosta ou que faz aqui o tal clique que às vezes é necessário. Eu tenho uma amiga minha que ela é muito magra, portanto ela tem aqui também alguma anorexia associada, e então nós somehow, de algum modo, éramos aqui conotadas do bucho e do estica. Ou, Então aquilo foi o pior, mas se calhar também me fez então mudar. Depois consegui ter então novamente o tal equilíbrio, fui fazendo dieta, exercício, para mim tem que estar sempre associado a alimentação saudável e exercício, um complemento ao outro, sim. E e o voltei novamente aos 58 quilos, já estava perfect. que é que fizeste para voltar a esse peso? Dieta Fui a e... uma nutricionista lá em Coimbra, a um preço quase, portanto, de forma gratuita, porque estava associado à faculdade, e com ela eu consegui também falar de algumas emoções e ansiedades. Ok, Ela tinha aqui uma ia-te abordagem já mais ia-te- integrativa ia-te e não perguntar só do antes. como o brócolis, não como o pastel de nata. Havia aqui já mais essa abordagem aberta e integrativa e foi essencial. E então começámos a definir, tem que ser um plano passo a passo. Ok? À segunda-feira pode comer, enfim, lá mais legumes ou peixe ou carne e depois ir variando os outros dias da semana. Ao sábado ou domingo pode então abusar aqui mais um pouco num evento social, e foi isso que eu fui fazendo, fui cumprir, tem que ser passo a passo, Portanto, com havia muito espaço para respeito e tudo, muito carinho para nós próprios. Sim, não exatamente. estavas proibida de comer determinadas coisas, podias comer tudo, mas dentro... Sim, daqui das quantidades moderadas, claro, claro, isso é absolutamente essencial. E tu aí já conseguiste fazer esse controle e associar exercício ou foi só alimentação? Fiz exercício, sim, Ok, caminhada, depois nós tínhamos um ginásio perto de casa lá em Coimbra, inscrevi-me na ginástica rítmica, penso que estou a dizer bem o nome técnico, exatamente, ginástica rítmica, puxávamos umas pelas outras, nós e as colegas, e isso também ajudou. Sim, exatamente. A pessoa tem que fazer qualquer coisa. Uma caminhada, uns exercícios em casa, ginástica, body pump, que eu faço hoje em dia também, airfit, que já fiquei fã, algo.
tem que estar associado, efetivamente. Eu sou suspeita para falar, mas porque o E exercício bem, físico também não é só para o corpo, certo? é para a parte psicológica e também para a nossa parte energética, sem dúvida. Porque devemos pensar que uma dieta ou alimentação correta não é só nós nos alimentarmos bem, mas é darmos a energia certa ao nosso corpo e o movimento associado é de nós também, o nosso corpo se mover. E esta Completamente. combinação é essencial. E agora eu queria falar aqui na parte das emoções. Houve Sim. aqui alguma coisa que esta nutricionista te conseguiu desbloquear ou de estar mais alerta que tu tiveste de fazer olhar mais para dentro, em vez de olhares para o processo tão físico da alimentação e do exercício, mais na parte emocional. Houve aqui alguma coisa. Sim, ela foi falando algumas, foi fazendo algumas perguntas, eu fui conseguindo responder. Penso que às vezes precisaria de mais tempo, havia ali um bocadinho de limitação do tempo. Eu acho que depois conseguir buscar esse tempo, de conseguir desabafar, porque às vezes as nutricionistas compreendem-nos, mas só até certo ponto, porque nunca passaram por isso, bom, ainda bem. Mas eu contar alguns episódios, a pessoa, ok, mas eu senti que a pessoa não A pessoa não compreendia. percebe. A pessoa não percebe na sua totalidade, na sua Por íntegra, mais que na ela sua queira. essência. Exatamente, por mais que queira na sua boa vontade e profissionalismo, claro que sim. Foi então depois, em 2012, quando te conheci, Raquel, que houve esse clique. Eu tinha passado, portanto, eu casei-me em 2006, divorciei-me em 2009, tive um processo muito, muito complicado, portanto, houve aqui associado a alguma violência física, psicológica, etc. Portanto, depois libertei-me, estou livre, posso comer o que quiser, portanto, voltei a atingir um peso super desconfortável e a balança lá se queixou novamente e foi quando eu te conheci, precisamente na PNL, na Deixas-me só Programação ir aí um bocadinho Neurolinguística. atrás, se estiveres confortável com isso. Podemos Sim, ir à sim, com tua relação certeza. tóxica? Sim, com certeza. Agora já consigo falar sobre isso. Sim. Voltando a essa relação tóxica que tu passaste, como é que era a tua alimentação e a tua relação contigo mesma nessa fase? Era super controlada, eu não podia passar daquele X de Pela outra calorias. pessoa ou por ti? Sim, não pela outra pessoa, por mim, por associação, talvez. Portanto, Mas havia aqui a muito pessoa, controlo, a outra eu pessoa ter ali uma figura esbelta, perfect. portanto, isso era Havia porque muito tinhas esse que estar controle. bem fisicamente, ou seja, com o corpo perfeito, não porque a pessoa se apercebeu que tu estavas com algum processo, certo? A outra pessoa não sabia ou tinha consciência? Penso que não havia espaço Portanto, para falar sobre isso. a pressão era mesmo porque queria que a parceira tivesse um look, uma Exato, aparência de determinada forma. Portanto, durante exatamente. esse tempo tu foste super controlada, portanto, há alguém que te está aqui a controlar nesse A aspecto. pressionar, a controlar, sim. Infelizmente houve alguns desses episódios muito complicados, sim. E Mas depois consegui libertar-me. libertaste deste episódio. Como é que foi essa libertação emocional e a tua relação depois contigo mesma? Com muito esforço, sacrifício, todo o ajuste, o não querer deixar de trabalhar. Eu na altura trabalhava na New Horizons, um centro de formação portanto, da parte dos idiomas e da informática também, que eu adorava e não quis deixar os meus formandos. Ao mesmo tempo, depois tive que procurar casa, etc. Portanto, houve aqui muitos desafios associados. E só depois, mais tarde, é que a pessoa consegue então atingir algum nível de pensar em si própria e conseguir Estabilidade. estabilizar, exatamente, alguma estabilidade, sim. E depois lá fui conseguindo. Então, quando tu te libertas dessa relação tóxica, como tu estás liberta daquela pressão, aquilo que tu queres é agora sou eu que mando em mim, vou comer o que eu quiser. Completamente. Vou sair, vou comer o alimento X, Y, já não tenho que estar a controlar. É só um, porque no pacote tem 12 e tenho que manter as 12, ou 11 porque só comi uma. Enfim, estou a falar literalmente. Isso era o que tu Havia esse tinhas antes. controlo. Exatamente, era o que eu Uau! tinha antes. Portanto, agora, se quero comer 5 ou 10 bolachas ou não sei o quê, já posso comer à vontade, claro. Claro que depois também houve Depois há uma a consequência. consequência do peso que a pessoa ganha, infelizmente, claro. E a E, energia parece que desce, é inversamente proporcional, infelizmente. E depois tive que fazer essa quando é que há mudança novamente. essa wake-up call novamente? Portanto, libertas-te Quando da te conheci,
quando te conheci a ti, Sério? a Juro que não sério. sabia que tinha sido nessa fase. Foi. Está associado, foi em 2012, precisamente, no Ah, curso da PNL. Porque que às vezes falava com giro! amigas ou já tinha depois Eu fico tão procurado feliz por saber nutricionistas. É isso. verdade, é Eu verdade. lembro, eu lembro-me que foi numa altura que tinhas já libertado dessa relação, que eu lembro-me de falares no nosso curso de Exatamente. PNL. Lembro-me de haver alguma coisa que tu eras viciada em chocolates, Na corrige-me se estou errado. altura, tal e qual. E tu também já tinhas libertado dessa do vício do chocolate. E a PNL ajudou-me com o Sérgio Oliveira numa das sessões, exatamente. Queres explicar um bocadinho o que é que aconteceu? Portanto, o que tu eras viciada, explica o que eras tu e chocolate. Explica só um bocadinho. Comia em demasia, em vez de só um quadradinho, Todos e os que dias. sabemos, sim, todos os dias, basicamente, ou tudo o que tivesse chocolate. Crosta de chocolate, chocolate branco, preto, negro, com sabores, sem sabores, tudo. Portanto, tinhas que comer chocolate todos os dias e não estamos a falar de um quadradinho. Praticamente todos os dias. E tentava que não fosse todos os dias. Mas Agora eu não sentias que como tinhas chocolate, nem controlo. sinto necessidade. A pessoa a páginas tantas já não tem controlo. Então, o que é que aconteceu? O que é que tu fizeste para teres desbloqueado isso? Que exercício é que o Sérgio te aplicou? Em relação ao chocolate, foi a associação de a pessoa associar algo negativo ao chocolate e depois então desbloquear e já não há necessidade nem a compulsão de eu querer comer chocolate. Estamos Foi aqui a falar de uma fantástico. técnica de PNL, certo? Sim, exatamente. Portanto, Há nós aqui uma estamos a técnica trazer pouco a PNL. pouco aqui coisinhas que, para quem nos está a ouvir, que pode ajudar. Portanto, às vezes isto não é preto no branco, não é às vezes, não é de Claro, certeza, nem tudo é uma exato, dieta nova ou um plano de exercícios novos, já há aqui coisas muito mais profundas que isso, na parte exato, emocional que nós falámos, relações tóxicas que nós falámos, já fomos aí chamar, e depois há coisas que realmente nos podem ajudar, como a PNL, que também me ajudou a certo. mim, de certa forma. Exato, é verdade. Portanto, nós conhecemos numa formação de PNL e fizemos logo ali um clique Foi um fantástico. clique. Eu adorei Foi, logo a tua personalidade, a tua energia, a confiança que sempre me transmitiste e na nossa conversa que foi muito natural, muito fluida, alguém me compreendeu a 1000%, é que não foi a 100%, foi a 1000%, alguns episódios que eu estava a contar de compulsão. E tu, sim, a mim também me aconteceu. E eu, e depois tiveste a associação da culpa, sim, eu também. Fantástico, e da finalmente frustração. alguém. Sim, Exatamente. foi tão importante. Eu não me lembro se foi num exercício que fizemos ou se foi numa conversa, eu não me lembro exatamente Sim, exato. Uhum. como é que surgiu o tema, porque eu nunca tinha falado sobre isto com ninguém. Não, ninguém na minha família, dos meus amigos, ninguém sabia que eu tinha. Aliás, durante os 10 anos, tu foste a única pessoa com quem eu falei sobre compulsão Obrigada. alimentar. A única, A uau! única. Não, sério. Thank you. É verdade. É verdade. Eu não sei que conversa é que nós tivemos que realmente eu pensei, bem, eu não sou um bicho de sete cabeças, isto não me acontece só a mim, e há alguém com quem eu consigo falar sem me sentir julgada, sem me sentir não compreendida. Não é que eu me tivesse sentido julgada antes, porque eu nunca tinha falado com ninguém, mas eu sentia vergonha. A pessoa sente vergonha, Era certo? muita vergonha que eu sentia, primeiro porque sou profissional de exercício físico, portanto, eu sei aquilo que estou a fazer, não é eu não tenho conhecimento sobre, é eu sei, e eu trabalho com pessoas que querem emagrecer, portanto, como é que eu vou falar com alguém que eu estou a passar por um distúrbio alimentar de compulsão, que é. E falar com alguém ajudou-me tanto, mas foi É tão verdade. libertador e tão. Tipo, é como se tirasse um peso de ti. Sim, completamente. Em termos físicos e energéticos. Eu consegui encontrar alguém que me compreendia em todos os episódios que eu passei, ou estava a passar na altura. Exato. E há, Finalmente. É e há outras, essencial e há saber outras falar sobre terapias isso. aqui que eu queria também falar. Tu és mestre Reiki. Sim. Eu também fiz Reiki, também sou iniciada em Reiki. Queres Tens explicar? nível 1, não Dois. é? 2 Nível já, dois. exatamente. Nessa altura Melhor só tinha ainda. um. Para Pois, quem não exato, sabe, então tiveste 2. Uhum. sim, para quem não sabe, e pronto, está aqui a ouvir falar, depois se calhar nunca, assim, num resumo muito pequenino, tu és mestre em Uhum. Reiki, explica só um bocadinho o que é Reiki. Então, o Reiki, o próprio nome em si vem do japonês Rei-Ki. O Rei é a energia que nós temos na vida, na natureza, e o Ki é a nossa
energia própria, que em chinês é o Qi, daí o Tai Chi, por exemplo, portanto está associada à nossa energia. Então o Reiki é uma abordagem integrativa, que complementa também outras terapias e outras consultas, e o Reiki vai então estar focado nos nossos pontos de energia, no nosso ser, no nosso corpo, que são também conhecidos como os chakras, e vai então promover o equilíbrio físico, psicológico e também energético, eu diria que é essencial para o nosso dia a dia, para o nosso bem-estar, em termos pessoais, no trabalho, etc. E de facto, então, o Reiki. O terapeuta, portanto, através das mãos, não é necessário toque, basta apenas a canalização energética, vai limpar a aura da pessoa e vai então canalizar a energia Reiki, que nós temos na vida, na natureza, na pessoa. E de Portanto, facto, numa sessão apenas, há manifestamente muitos resultados, sim. portanto, é Resumidamente, é o mais uma Reiki. terapia que pode ajudar pessoas que Sim, estão a sim, passar por distúrbios exatamente. alimentares. A mim ajudou-me também na altura, como tive que fazer o detox, e já que eu queria também ajudar as outras pessoas, que para mim é essencial, não só na minha profissão, mas também extra, gosto muito de poder ajudar, foi essencial. Bem, se eu quero ajudar a pessoa X ou Y, também tenho que começar por mim própria. Portanto, houve aqui um trabalho interno, com mais ou menos desafios, mas que a pessoa tem de fazer então, claro. Fiquei tão apaixonada pelo nível 1, e comecei logo a fazer a mim própria, a outras pessoas. Depois tirei então o nível 2 e também com as práticas associadas inerentes, e depois então o último nível, precisamente. Quando é que entrou na tua vida o Reiki? Foi depois do meu divórcio, 2009, 2010, exatamente. É É engraçado. verdade. Saíste de uma É, relação e entram e depois canaliza-se aqui outras portas, abrem-se outras outras portas portas, outras para janelas, tu olhares exatamente. para dentro e te conheceres e ferramentas tão poderosas que não só te ajudam a ti, como também as pessoas à tua volta. E que nos mudam para melhor. Sem dúvida, sem Ou que dúvida. nos fazem fazer, passa aqui o pleonasmo, os ajustes necessários, sem dúvida, é verdade. 10 anos depois de nós nos conhecermos e pronto, e de ficar a saber aqui que foi essa conversa e foi de nós nos conhecermos e podermos falar sobre isto, que te ajudou tanto. Onde é que estás no teu processo de compulsão neste momento? Quem é a Cristina agora, comparativamente à Cristina de há 10 anos atrás ou anteriormente? Sinto que já não tenho tanta compulsão. A pessoa vai tendo aqui as ferramentas, lá está, do Reiki, da PNL, das conversas contigo, os teus próprios vídeos também me ajudam muito. A pessoa tem de olhar para si própria, falar consigo, ouvir o corpo, é muito, muito importante a pessoa saber escutar, e se calhar quem nos está aqui a ouvir, mas saber escutar como? Ok, respirem fundo, o corpo fala connosco, é só dar tempo e espaço para saber escutar, ele fala. Eu recordo-me com este ajuste, eu sou professora já há bastantes anos, desde 2003, foi sempre no presencial. Com a situação da pandemia, passámos então para o online e não foi fácil, porque é tudo muito diferente, houve aqui muito ajuste. O que é que acontece? Em 2020, logo no início da pandemia, já estava outra vez a engordar, porque cada intervalo que eu fazia nas aulas ia para a cozinha comer. Não pode ser. Estavas em casa, estamos a É, a pessoa está falar em casa, de o que é que eu vou fazer? pandemia. Estou em intervalo, vou comer. Não sei se Não. está associado também um bocadinho de ansiedade e do que é que está a Exato, o acontecer, que é que está a portanto, acontecer, foi o que é muita isto? coisa, foi uma coisa que afetou o mundo inteiro, portanto, não estamos a falar agora aqui Exatamente, de uma coisa pequenina, afetou o mundo inteiro e há aqui certo, um não saber o que é que vai acontecer, o que é isto que está a acontecer associado e de repente passamos de literalmente estarmos isolados e de não podermos estar com as pessoas que gostamos e que queremos. exato, Portanto, estamos aqui a falar já de um outro nível de ansiedade, stress, é verdade, digamos. é. E sei que muitas pessoas também passaram por isso. O Deixa-me que eu só fiz introduzir aqui foi uma coisinha. sim, 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 Tu claro. fazias ginásio onde? Portanto, tu és ativa, estás inscrita no ginásio, fazes o teu exercício Exatamente, físico e também há certo. aqui uma pausa de exercício, certo? Sim, tudo fechado, Portanto, ginásio fechado, aulas tudo fechado, vais socorro, para e casa, agora? tudo em casa, Confinamento, sim, sem exercício físico, mais o stress da situação, fez com que te sentisse assim um bocadinho mais descontrolada. de facto, é, e senti depois na roupa e na balança, já estava outra vez aqui.
a ficar descontrolada. Eu pensei, não, 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 não pode ser. Eu não quero voltar ao antes. Mas Então, tanto tempo depois, não pode ser. estamos a falar de quê? Variação de quanto mais, qual é que é o teu peso normal que tu te sentes bem? Agora estou com 62, eu meço em 62 e Ok, peço 62. Penso que nos 60 estaria bem, mas sinto-me bem, sinto-me ok, confortável com a roupa, com o meu peso, com o look, isso também é muito importante. Sinto saúde, sim. energia. Então estamos a falar Eu aqui já de estava aqui variação. quase nos 70, já estava ali com os Ah, 68, 69, quase ok, 70, ali em poucos meses ok. de confinamento. Então, o que é que aconteceu É. novamente aí, Cristina? Tens de fazer alguma coisa? Porque Vamos servir outra vez, então o meu 36 já está a deixar de servir outra vez, socorro. Então estava a vestir aquelas calças largas, as leggings elásticas, não pode ser. E então comecei a fazer algum exercício em casa, fui vendo alguns dos teus vídeos, o ginásio Homes Place também enviava, ou fazia live aqueles vídeos para a pessoa ir treinando em casa. Eu lembro-me que eu e o meu marido já estávamos a comer bolachas, bolos, o que fosse, para compensar um bocadinho a ansiedade e o tal desconhecido, não é, que é a pandemia. O meu marido trabalha na Microsoft Portugal e também tiveram logo um modelo de teletrabalho, estávamos os dois em casa. Algo que nós decidimos que acho que foi importante é nós vamos ter o nosso ritual normal de levantar, tomar um pequeno almoço, tomar banho, vestir e, ok, vou para um local de trabalho que é em casa, mas vamos estar sempre o nosso melhor. Isso também ajudou. Embora aqui em ter uma alguns rotina. desequilíbrios, Ter uma exatamente, rotina. alimentares, mas essa parte da rotina ajuda. E nós apoiarmos-nos mutuamente é também essencial na própria relação entre o casal. Isso é muito, muito, muito importante. E então quando eu vi, já nada me serve, socorro, eu e o meu marido conversámos, ok, não vamos comprar as belgas, as bolachas, os croissants, nada disso, vamos então aqui adotar de parte a parte e motivar-nos mutuamente a alimentação mais saudável, o peixe, a carne, os legumes, a fruta, os frutos secos e algum exercício. E então assim fizemos. Nós conversamos e combinamos de forma recíproca cumprir entre os dois a alimentação saudável e, como nós não podíamos ir ao ginásio, que estava fechado, fazíamos o tal passeio higiênico, a tal caminhada aqui na redondeza, com a máscara, os tais procedimentos da DGS, sempre cumprimos, claro, e isso ajudou imenso. Porque o meu marido também já estava a não gostar de ver a balança, Portanto, ele aqueles próprio também números. sentiu esse aumento de peso, também devido à situação em si. Exato, é. Super importante, tipo, os dois estão na Os mesma dois, página. exatamente. Houve um apoio recíproco e isso para mim tem sido também essencial. Então, É estamos agora a verdade. falar de uma relação saudável, de carinho, de compreensão, de comunicação, de amor, que faz uma É, diferença enorme, certo? faz, exatamente. Todos os Consegues, dias fazemos por consegues isso. comparar o que tens agora com o que a Cristina tinha, o que é que em termos Sim, emocionais isso nos faz, certo? completamente diferente. A pessoa sentir-se bem com o seu marido, há tempo para tudo. De facto, nós temos programa que fazemos os dois e depois há tempo e espaço, ele quer sair com os amigos, ok, tudo bem, perfeito, fantástico, como eu costumo dizer, have fun, diverte, e ele em relação a mim também, ver só aqui aquela saidinha das amigas, e ele diz-me exatamente o mesmo, olha, corra tudo bem, have fun, diverte, e depois voltamos a estar juntos. Claro, há tempo e há espaço para isso. As pessoas têm de sentir-se bem consigo próprias, no seu amor próprio, na sua autoestima e então também na relação com o seu companheiro, com a sua companheira, com os outros, com o chefe, com os colegas, com os clientes, vai também conseguir manifestar esse bem-estar físico, psicológico e energético. Na sua bondade, no sermos generosos, de saber ajudar os outros, claro que sim. Na sua responsabilidade, claro, não descuidando a parte do período profissional, claro. Para mim está associado, está associado. Nós somos um ser que tudo está conectado, nós não somos É isolados, verdade, tudo está exatamente. conectado. As nossas relações com os nossos amigos, com a nossa família, com os nossos parceiros, para quem está numa relação, a nossa Exato. relação connosco mesmo, essa eu acho que Essencial. é a mais importante e é que eu refiro mais no meu processo. Pode ter havido aqui episódios, no meu caso, falando agora especificamente a mim, pode ter havido episódios que realmente espoletam, seja um namoro que acaba, seja um stress no trabalho, perder um trabalho. Portanto, havendo aqui coisas emocionais que estão associadas, mas no meu caso, eu
eu diria que se não foi 100% vá, 90% é a relação que eu tinha comigo. Exato, é, tal e qual. Tem que haver um olhar para dentro. O outro pode se influenciar, pode sim, mas se nós estivermos bem connosco mesmos, no sentido em que eu sei quem sou, eu sei o que eu quero, eu sei ouvir as minhas emoções, e está tudo bem ter um dia mau, e se comer uma coisa que não devia hoje, saber-me perdoar e não Tudo me bem, castigar, flagelar, sim. flagelar, exato. E E eu depois fazia no dia a muito seguir isso. compensamos. Se hoje abusamos um bocadinho mais, num doce, ou numa saída, ou num jantar, ou numa festa, então amanhã compensamos, comemos um pouquinho menos. Mas é esse discurso que nós temos de ter para connosco, o sermos be kind to Exatamente, yourself, que é o ser generoso para connosco mesmos. No meu exatamente. caso, e falando-me especificamente, foi aqui o que mudou tudo. Porque eu vivia Certo. numa autodestruição, numa crítica constante. Ninguém me criticava mais que eu, tenho a certeza absoluta, porque havia pessoas que me diziam coisas fantásticas, aí até eu ficava assim, a sério que eu A sou sério? assim? Porque eu era a minha maior crítica. E Compreendo. coloquei standards super altos, mas não é para os outros, é para mim. Não Eu é tenho para que nós fazer próprios, isto, eu exato. tenho que conquistar isto. E quando eu não conquistava, super frustrada, tu não vales isso. E era de uma crítica tão forte que eu acho que no meu caso, foi esta relação que eu tinha de estar em guerra comigo própria. Uhum, E foi quando eu compreendo, vejo-me e revejo-me. Temos foi, de saber dar a volta e ter o tal amor próprio, carinho, compreensão, dar sempre o nosso melhor, claro, a vários níveis, e às vezes há dias que nós estamos aqui no nosso melhor, outras vezes estamos aqui e sim, outras vezes estamos aqui, e está tudo bem, estamos a dar o nosso melhor à mesma. dentro das Ok? Haver essa circunstâncias em que nós estamos. consciência, E exatamente, percebermos que somos todos seres humanos e que o objetivo não é ser perfeito, porque não há perfeição, não claro, existe. E eu acho que quanto mais nós vamos atrás do ser perfeito, menos perfeitos somos, no sentido em que estamos à procura de uma coisa irrealista. Acredito que claro, sim, pois nós não devemos pode sempre ser. Uhum. tentar ser melhores e dar o nosso melhor, mas se o meu melhor hoje, que é porque eu recebi uma má notícia, porque eu estou com a minha moral lá em baixo, se o meu melhor hoje é estar aqui e sorrir, é isso o meu melhor hoje. Se calhar Verdade, amanhã é estar a saltar e está tudo fantástico, mas é nós sabermos, é mesmo isso, ser kind to us, é ser verdade. generoso. E para mim foi isso que alterou tudo e eu ainda estou a trabalhar isso. É um processo. É um processo. É. Há dias que eu já não me autocritico tanto e já não me, quando eu faço algum erro, que já sei, ok, Raquel, outra vez, mas tipo, é isto, eu já não estou lá, tipo, não sabes fazer melhor, já não faço isso. Exato. Portanto, eu prometi a mim mesma que eu não ia fazer isso mesmo e que eu tenho que aprender, sou eu que convivo comigo mesma 24 sobre 24, 7 dias por semana. Portanto, eu Claro, tenho que ter uma relação amigável comigo. completamente. E de carinho e de compreensão, e olha, hoje não correu bem, hoje não fizeste bem, hoje tipo, está bem, olha, amanhã é outro dia. Exato. E E, quando fazemos bem, também saber elogiar e aceitar os elogios que nos fazem. sem dúvida. Claro que sim. Ai, obrigado. Olha, você fez um bom trabalho na situação X ou Y. Ah, ok, obrigada. Portanto, aceitarmos esse reconhecimento. E nós também sabemos elogiar o outro genuinamente. Se há um colega, um amigo, um companheiro, o que for, teve uma alegria no trabalho ou uma promoção, ficamos genuinamente felizes. Ah, sim, que bom, parabéns. Ou se algo não correu tão bem, ah pá, que chatice, sério. Então, olha, como é que podemos ajudar? Qual é a melhor solução? Vamos aqui trabalhar nisso. Portanto, sermos genuínos também, ou saber elogiar o outro ou tentar ajudar em algo que não correu de forma tão fantástica. Acho que Tocaste aqui num ponto, é fácil se pensarmos tocaste nisso. aqui num ponto tipo fantástico que é, eu acho que nós não celebramos o suficiente as nossas conquistas, porque Sim, metemos lá a barra tão em sim, cima, sempre em mas estão, cima. porque mesmo quando lá chegamos, não, mas eu consigo mais, eu quero mais. E atenção, na minha opinião, eu acho que não há mal nenhum nós queremos elevar Sim, e sim, queremos com mais, certeza. mas temos que celebrar a nossa conquista e dar tempo de, Claro. com o meu esforço e com a minha energia, yes, I did it. Consegui, yes, exactly. Eu acho que nos falta muito isso, É receber. essencial. Acho que nós temos muita dificuldade, e eu estou a falar de mim também,
Eu acho que nós temos muita dificuldade em receber, mas em receber mesmo genuinamente, não é alguém dizer, estás tão gira, obrigada. Não é receber mesmo o elogio. Não que nos deixe que o elogio Aceitar. nos leve lá para cima, mantém os pés Não, no chão, mas claro, exatamente, não recebê-lo ficarmos com arrogantes, nada carinho. disso, é receber com carinho, tal e qual, Sim, de forma honesta, com carinho, exato. eu acho É. que nos falta isso de receber mais. Eu acho que nós damos mais Uhum. do que receber. Sabemos, em geral, sabemos dar mais do que o que sabemos receber. Eu acho, Compreendo. eu Tem acho que que ser um 50-50, que um 50-50 ou 60-40 alguns dias, o saber dar e tem que receber estar de forma equilibrado, sem dúvida. recíproca. É, Hoje podemos dar exatamente. mais, mas no outro dia também podemos receber mais e está tudo bem. Claro, Hoje é a amiga que e precisa e nós estamos lá para ela. Quando há um exatamente. dia que nós também estamos naqueles dias, para não dizer asneiras, Exato. deixar que o amigo também venha e E que nos ajuda, e, olha, ajuda-me, já agora. sim, e Claro pedir, que saber sim. pedir ajuda. Agora tocaste mesmo na frase. Saber pedir ajuda é tão importante. E neste processo acho que a pessoa deve ter essa consciência, esse à vontade, esse não julgamento de saber pedir ajuda a um nutricionista, a um personal coach, como tu tens feito um excelente trabalho associando a alimentação ao exercício, como PT, personal trainer, é absolutamente essencial. Portanto, a todas as pessoas que nos veem em casa, no trabalho, no jardim, onde estejam, porque a tecnologia traz-nos esta excelente vantagem. Falem com a vossa nutricionista, com o vosso aconselheiro, com a vossa personal coach. Se não há tempo ou espaço para isso, sejam vocês próprios a pedir, olha, eu hoje preciso falar do assunto X ou Y. É absolutamente essencial todos fazermos isso e ajudarmos mutuamente. É, E vou só acrescentar, eu acho que ainda temos muito aquela coisa do pedir medo, do pedir, de ter sim, medo de pedir, compreendo. porque achamos que não é os fracos, porque isto ainda tem enraizado muito na sociedade, porque os fracos é que pedem ajuda. Eu acho que Pois não pode é de ser. uma coragem extrema Uhum. alguém pedir ajuda e alguém dizer eu não me consigo ajudar, eu sei que tenho um problema e eu não me consigo ajudar. E alguém que tenha mais experiência, ferramentas, conhecimento, quer que seja, que me consiga ajudar. Eu acho que é É. tão importante isso. Exatamente, é absolutamente essencial. E às vezes a pessoa diz, mas eu não tenho dinheiro. Ok, tudo bem, hoje em dia com as redes Há tantos grupos de sociais, apoio. etc., há muitos grupos de apoio que é de forma gratuita, que nos ajudamos mutuamente, peçam ajuda. Mas eu não quero expor-me. Enviem mensagem particular, mensagem privada à pessoa. Eu queria Eu sei que mesmo, tu tens essa abertura e esse profissionalismo para, eu queria e tem mesmo sido este essencial também podcast para mim. para falar de assuntos que são desconfortáveis, que nem toda a gente está Uhum. assim tão, mas eu tenho a certeza que muita gente se vai identificar com aquilo que nós estamos a dizer Espero que sim, que seja uma ajuda, claro que sim, como e nós que, também e que elas temos nos possam feito. contactar se elas quiserem. Às vezes a ajuda não tem que ser, agora vais fazer isto, isto. Às vezes é só falar. É, o O saber facto, desabafar, conseguir desabafar sobre esses o problemas. facto de eu ter conhecido e de poder falar abertamente sobre aquilo que eu estava a sentir foi tão libertador. Não resolvi o meu problema, não é isso que eu estou a dizer. Continuei a ter a Compreendo, minha claro. compulsão, continuei, mas foi tão bom ser ouvido. Fico tão feliz por isso. Foi Porque tão eu bom ser. vejo-me e revejo-me nessas palavras, eu senti o mesmo. Depois de tantas nutricionistas, de tantas abordagens de paleo, de keto, de vegetariano, de não vegetariano, etc. E que as pessoas não compreendiam. Só até aquele X e eu, pois, mas a pessoa não me compreendeu a 100% o socorro, e Sim. agora? E contigo, tu passaste por isso, esse episódio aconteceu, parece que estás a falar de mim, E do que de, me até aconteceu nos, ontem. e de até nos podermos estar a rir das coisas, porque Exatamente, levarmos leveza para a exatamente. situação, porque É, há coisas que ter às vezes essa são tão capacidade, ridículas. Nós agora estamos a rir, mas são coisas certo? sérias, mas que às vezes é preciso leveza a falar sobre elas. Tal E, e qual. e às vezes falta isso, já a pessoa já está numa energia tão de culpa, de julgamento, é uma energia tão forte e negativa e que a puxa para baixo, que às vezes o facto dela falar, de se sentir ouvida, às vezes não é preciso mais nada, é de se sentir ouvida, em alguns casos se sentir compreendida, já a energia já é outra.
A pessoa já consegue respirar fundo, é libertador. Acho que é a palavra-chave aqui, É, exatamente. Foi libertador. e pode fazer toda a diferença na vida de uma pessoa. Como eu fiz Faz. na tua e tu fizeste na minha. E que se Exatamente. alguém está a passar por algum processo neste momento que se sintam à vontade, acho que a Cristina também não se vai importar de ouvir Com alguém. certeza, exatamente. É um prazer poder ajudar, como às vezes fico um bocadinho mais na aula, que fazia no presencial, agora no online. Alguém que precisa de falar de um problema e que se sente, lá está, nessa confiança comigo, porque não posso contar aos meus pais, ou aos filhos, ou ao marido, ou à mulher, ou ao colega, porque Vergonha, vão julgar, vão falar mal de mim, e comigo a medo. pessoa sente-se à vontade, exatamente, a pessoa sente esse conforto de eu saber escutar genuinamente e tentar ajudar a arranjar soluções. E há uma frase que se calhar resume aqui tão bem, que eu tenho partilhado, fez diferença na minha vida. Li, já não sei se foi no LinkedIn, penso eu, e que tenho partilhado com alguns formandos. A frase está em inglês, no original, que estou aqui a ler para não me esquecer de nenhum detalhe. Be happy with what you have while working for what you want. Portanto, a pessoa ser feliz, eu acrescentaria aqui grata, portanto, sermos felizes com o que temos, enquanto estamos a trabalhar para alcançar o que queremos. E aqui da nossa fantástica Helen Keller, temos que anunciar também o autor, a autora neste caso, e tem feito, entre aspas, milagres na vida das pessoas. Esta frase, na minha inclusivamente. Eu por acaso nunca não tinha associado essa frase, mas essa frase faz toda a diferença e sustenta aquilo que eu senti no meu processo, porque quando eu decidi deixar de fazer dietas, e foi aí que a minha transformação começou mesmo. Portanto, eu Uhum. não tenho um processo de compulsão alimentar desde 2017, portanto, no início da minha gravidez, que eu decidi, eu não vou Exato. fazer mais dietas, e foi nesse momento que eu comecei, eu tenho que gostar do meu corpo, e na altura tinha excesso de peso, eu não estou a dizer que gosto agora, ou gostava na altura porque já era magrinha, não. Eu no momento em que decidi, eu não vou fazer mais dietas, portanto eu estava com 69, 70, não tenho bem a Ok. certeza. Uhum. E quanto Eu é que comecei a medes? apreciar o Recorda-me, meu medes o corpo, mesmo que eu, não é? 1,62 m, sim. É como eu, pois, Portanto, exatamente. estava com excesso de peso, não estou a dizer que Uhum. parti de um ponto, já estavas bem fisicamente, não. Eu comecei a apreciar o meu corpo e a verificar coisas em mim que, uau, fantástico, o meu corpo todos os dias está a trabalhar o melhor que consegue para manter aqui. É verdade. E isso fez toda a diferença na minha transformação, porque eu parti de amor. Exato, lá E eu está. antes, todas as vezes, todas as dietas novas que eu fiz, suplementos que eu tomei, vezes que eu fui para o ginásio literalmente castigar-me, não era por adoro fazer exercício, não é questão, mas muitas vezes eu ia fazer exercício por castigo, porque comi não sei Para o quê. compensar exatamente o que comemos no dia anterior, que foi horrível, e o peso é tão Exatamente. forte que eu tenho que ir para o ginásio. Portanto, a Tal e base qual. que eu tinha antes de todos os processos que falharam, porque a base não estava lá, portanto, eu não tinha sustentação nenhuma, eu só queria atingir aquele número na balança, mas não era uma base de amor. Eu estava a trabalhar porque eu não gostava do que via ao espelho, porque eu não gostava de Pois, mim. E compreendo. foi no momento em que eu disse, eu não vou fazer mais dietas, acabou, que eu comecei a ter comecei a gostar de mim. Foi um processo, não foi? É, Foi um claro. processo, mas eu comecei a dizer coisas bonitas sobre mim. E Tal diálogo interno. foi isso que fez toda a diferença. Eu acho que a mudança tem que vir por amor. É verdade, faz todo o sentido, claro que Então, sim. essa frase acho que se encaixa assim, tipo, na perfeição. Queremos ser melhores e eu hoje estou bem comigo mesma, mas eu quero melhorar. Continuo a Claro, treinar para ser mais forte, para fazer exatamente. desafios, Portanto, eu quero melhorar, eu não estou numa de, não, agora não vou fazer nada. Eu continuo a ter os meus cuidados e quero melhorar, mas novamente, eu continuo a partir de amor. Completamente. É a palavra também chave aqui, sem dúvida. Hum, só aqui lembrar-me do episódio que eu quando, na altura, como me separei depois, foi necessário fazer psicoterapia, que me foi sugerido e muito bem, e com a minha psicoterapeuta houve algo que eu fiz, já estava, lá está, foi libertador, já posso comer o que eu quiser, tarará, etc, etc, e já estava a atingir ali aqueles quilos extra e o desconforto, enfim, ainda mais manifestamente pior. O que é que acontece? A minha psicoterapeuta disse-me, vá para casa e vai fazer uma lista dos alimentos todos que ingeriu. E eu fiz.
E a lista estava assustadoramente grande. E eu, mas eu comi isto tudo ontem. Ai, socorro, que disparate o meu. E isso também foi uma wake-up call. A pessoa às vezes não tem noção. Eu comia doces salgados, fruta vá lá, para ajudar aqui um bocadinho, não é? Mas entre os croissants de chocolate ou os croissants de ovo e os salgadinhos, tudo à mistura, Às o vezes que é que eu estou a fazer ao meu corpo? Olha perde-se que a noção. disparate. Exato, E é um trabalho não que eu pode faço isso ser. quando eu faço uma análise nutricional de alguém, eu faço sempre que é um food diary, ou seja, é um diário alimentar em que eu peço à pessoa para ela me escrever. Mas eu digo assim, mas não é, é para fazer o normal, não quero que altere nada, mas quero que escreva tudo aquilo que come, desde que se levanta até que se deita, incluindo o que bebe. O que bebe, Portanto, exatamente. eu faço este processo durante 7 dias e antes Ah, sequer de costumas eu fazer. ler, Ok, faço com os compreendo. Boa, meus isso é clientes. excelente. Uhum. E antes de eu receber, as pessoas já me estão a dizer, portanto, eu nem sequer disse nada, mas a pessoa por ela escrever, ela tem noção. E antes ela não tem noção, ela esqueceu-se que ao pequeno almoço comeu se calhar 2 ou 3 croissants e bebeu não sei o quê, e depois não comeu fruta ou nem sequer bebeu água e bebeu se calhar uma garrafa de Coca-Cola. Ai, E a pessoa, quando ela exato. escreve, ela própria tem noção assim, mas o Toma que é que eu estou a consciência, fazer? Exatamente. tem noção, claro, é muito importante. E o feedback que eu lhe vou dar, ok, vou orientá-la, e às vezes ela pensa que tem que alterar tudo, e às vezes não tem, às vezes são pequenos ajustes que têm que se fazer, e a pessoa fica, Certo. não é, às vezes não é uma reestruturação, às vezes são pequenos ajustes, mas antes de eu dar o feedback, a pessoa própria já tem aquele choque de o que é que eu tenho andado a fazer. Tal e qual. Isso é excelente a própria pessoa ter essa chamada de atenção para consigo própria, E claro. depois às vezes é tentar perceber, ok, eu tive Hum, tive ali, comi exageradamente naquela uhum. refeição, tentar perceber que emoção estava associada ali. Porquê? Porque às vezes a pessoa também não tem noção, ok, eu comi aquilo tudo, estava ok, estava estressada, estava ansiosa, chateei-me com alguém. Pensativa, chateei-me, exato. Então É, às vezes nós também temos que associar o que é que aconteceu para eu ter feito aquilo, a pessoa própria fica a pensar o que é que está associado aqui. Nós irmos à parte emocional é uhum. fundamental. Portanto, um chapa É, 5 de alimentação, primeiro a alimentação tem que ser individualizada. Eu é posso dizer aqui personalizada. o Uhum. que é que eu como de manhã, ao almoço e ao jantar. Algumas pessoas podem funcionar, outras pessoas não podem não funcionar, porque depende dos meus Claro. gostos, se tenho alergias, se tenho intolerâncias, daquilo que funciona para mim, para o meu trabalho, para o meu dia a Claro, dia. próprio dia a dia, exato. Portanto, Olha, o nem meu entre o presencial e o online eu tenho que ir ajustando dia a dia, lá está. Tens exatamente. toda a razão, tem que Portanto, ser isto não é um personalizado, chapa 5, isto tem individualizado. que ser individualizado É, e personalizado, porque se eu for copiar a dieta de não sei quem, ela pode ter tido fantásticos resultados e eu até posso fazer exatamente a mesma coisa, mas não funciona para mim porque o meu corpo é diferente. claro, claro, E se calhar eu tal e não qual. gosto disto, ou eu sou intolerante a isto, ou o meu corpo não reage a isto. Então nós temos que ver a alimentação como o que é que funciona para mim, o que é que dá energia ao meu corpo. E tu Exato. tocaste no E início uma nutrir o coisa, cérebro, também nutrir o cérebro. E temos falámos de aqui uma uma. colega nossa, a Sónia, não é? Também da PNL, exatamente falando da neuronutrição. Que Também é muito. saber nutrir o cérebro. É assim, Claro, nós termos a lista de, ok, estes alimentos são fantásticos e fazem bem, não sei o quê, mas se eu não gosto disto, isto não vai funcionar para mim. claro. Então, o que é que dentro do saudável eu gosto, vai-me dar boa energia, o meu corpo vai reagir bem, mas vai funcionar para mim. Esta privação de, não posso comer chocolate, não posso comer. Não, podemos comer tudo e é isto que temos de desbloquear, não há alimentos proibidos. Obviamente, não estamos a falar aqui de coisas específicas de diabetes, ou isso é diferente, Sim, estamos a ora falar bem, com de certeza. forma geral, alguém que é saudável e que não tem uma condicionante, há espaço para tudo, É com verdade. conta, peso e Com medida. equilíbrio, com moderação. Eu fiz também algumas sessões com a Sónia Mil da PNL, e que também fizeram muita diferença em compreender isso. Afinal eu posso comer este alimento. Lá está, depois deixei de comer chocolates, depois entretanto voltei a comer, mas mais recentemente então deixei de todo, porque não preciso, não gosto, não deixou de me fazer sentido, deixei de precisar Então se não é um calhar, não sei. sacrifício, fazes porque não faz sentido para Sim, ti. né, não faz sentido, não preciso, não. O corpo já não pede esses doces. Já Depois não também, tem como o tive aqui hábito. alguns problemas em termos dentários, de implante, etc., isso também
Ok, tenho tanto medo, não é? A pessoa que ir ao dentista, que tem uma dentista fantástica, atenção, os problemas são mesmo meus, já genéticos, isso também me deixou aqui com mais cuidados e evitar os açúcares e o não comer chocolate para mim já é super normal. Não me faz falta, o corpo já não pede. E Isto é aprendi tudo. também, não só contigo, com a psicoterapeuta, com a Sónia, portanto houve aqui muita sabedoria, claro, muita partilha, muito conhecimento que fui aqui conjugando e armazenando em mim e que vou aplicando no meu dia a dia, sem dúvida. Nós somos uma combinação de tudo, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo É psicológico, e verdade. toda a nossa energia tem que estar mais ou menos em equilíbrio, não somos ser perfeitos, novamente, sempre a tentar melhorar, mas tem que realmente haver este equilíbrio de todas as nossas. Há um dia que, olha, vamos celebrar e vamos comer mais açúcar nesse dia e está tudo bem. Certo. Está tudo certo, é um casamento, é uma festa, bebemos mais álcool, está tudo bem, porque nós também, o nosso corpo está preparado para isso. Isso não vai É afetar o verdade. nosso corpo, desde que tenhamos hábitos saudáveis na maior parte dos dias, não é um dia que vai fazer a diferença. Ora bem, porque os outros dias nós compensamos, claro. Porque a maior parte das nossas ações e dos nossos hábitos são hábitos de saúde. Então, se há um dia que exageramos, isso não vai afetar o nosso corpo. E às vezes faz-nos bem à nossa mente, Ora bem, divertimos, algo bebemos diferente. uns copos, comemos Uhum, açúcar, eu vou ter essas memórias. E é faz verdade. parte, e temos que saber Uhum. conviver com isto. E não fazer tudo certinho, tudo o que está na Só lista. formatado, pois não pode ser. Nós somos um ser holístico, e é uma palavra que também é curioso, cada vez mais se usa nas empresas. O departamento X conversar e comunicar com o departamento Y, com os clientes, etc. E essa palavra vem aqui também desta nossa abordagem, que por exemplo temos no Reiki ou na PNL, nós somos um ser holístico. E então vamos aproveitar ao máximo precisamente todas as nossas dimensões, ser físico, psicológico, pessoal, profissional, energético, claro que sim. É tão maravilhoso se nós analisarmos, não é? É um É prazer tão grande podermos ter essa oportunidade que a vida nos dá, ou para quem acredita em Deus, que Deus nos dá todos os dias. Vamos então aproveitar diariamente essa chance de sermos felizes em termos pessoais, profissionais, familiares, de amizade, tudo. Lá está novamente a palavra então holístico também aqui na nossa vida e a alimentação faz parte. Se alguém tiver a ver, está agora a passar por este processo, seja no início, seja uma coisa mais avançada, ou mesmo que a pessoa nem sequer tinha noção, por exemplo, no meu caso, eu durante muito tempo eu não tive noção que eu estava com uma compulsão alimentar. Eu sabia que aquilo não era certo, mas eu não tinha consciência que eu estava com uma compulsão alimentar. Compreendo, Então, exato. se alguém neste momento está a ver, nos está a ouvir ou se apercebe que realmente está com uma compulsão, ou já sabia, que conselhos é que tu darias a essa pessoa? Acima de tudo, muito amor próprio, é um processo interior, é um diálogo interior. Recomendo que procurem ajuda, procurem aconselhamento de alguém profissional na área, que saiba escutar, alguém com quem se sintam à vontade, com confiança. Pode ser uma abordagem mais paleo, keto, vegan, flexitariano, o que for, o que fizer sentido para a pessoa e, acima de tudo, é essencial, eu diria fundamental, no bom sentido, claro, a pessoa saber falar dos seus sentimentos, as suas ansiedades, as suas alegrias, os seus medos e depois passo a passo com o seu terapeuta, com o seu conselheiro, com o seu nutricionista, com o seu personal coach, hum, tomar nota de soluções que a pessoa vai fazendo no seu dia a dia, adaptado a si próprio, à sua rotina, e que a pessoa se sinta bem com isso, que faça sentido e que seja de fácil aplicabilidade para essa pessoa na sua rotina pessoal e profissional. Esta é a minha recomendação, eu sei que resulta. Sim, Este eh, é o conselho que eu quero partilhar porque resulta efetivamente, está aqui a prova. eu acrescentaria aqui Do outra antes e coisinha, depois. acrescentava aqui uma coisinha que também está aqui a prova e que Ora, também aí foi está. muito fundamental para mim, foi o respeito pelo tempo. Porque nós vivemos Certo. numa era tão acelerada que nós pensamos que isto, e depois vemos, obviamente, coisas completamente absurdas nas redes sociais de alguém que perdeu 7 quilos em 4 semanas, ou
o que quer que seja, que não é, Pois. até pode ser verdade, mas nós não Sim, tudo sabemos o que é que bem, aquela claro, pessoa fez para atingir aquilo. Estamos a claro. falar de outro nível, não é sustentável no tempo. Portanto, aquilo que para mim foi super importante foi eu respeitar tempo, porque há Verdade, um processo que tem que ser feito e uma aprendizagem e um olhar para dentro que não é feito em 2 semanas, que não é feito em 3 semanas, que é necessário tempo. Eu não posso dizer se vai exatamente, demorar 2, 3, 4, 5 meses, um ano, não sei, porque cada pessoa é uma pessoa, nós certo. temos tempos de aprendizagem e de assimilação diferentes, mas é muito importante nós sabermos que isto vai ser uma jornada. Mas quando lá chegarmos e se assimilarmos tudo o que aprendemos e a pessoa que nós vamos tornar, são ferramentas poderosíssimas para o resto da vida. É verdade, e vale a pena. Portanto, vale a pena manter essa constância, esse passo a passo, porque vai trazer resultados. Lá está, pode demorar 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, tudo bem. E o que é 1 ano na nossa vida de Vai 70, passar de 80 qualquer anos? forma, o ano vai Pois, passar. exatamente. A questão é que o Portanto, tempo vai passar de certeza. É preferível passar e nós irmos aprendendo e nos irmos conhecendo e claro, transformando do que passar e nós estamos mais uma dieta, falhou mais uma dieta e andarmos neste rol de frustração e de só vai aumentando, portanto, cada vez que a gente sente que falha, portanto, eu falar na primeira pessoa, uma coisa é compreendo falhar bem. uma vez, quando a gente falha a segunda, a dor é maior, quando a gente falha a terceira, a dor é É maior, 3 vezes maior. e quando a gente falha a 10ª não sei quanta vez, ou a 50ª, Tal e qual. é uma dor imensa, porque a gente pensa, mas porquê é que eu estou a fazer isto outra vez? Já passei por isto tantas vezes. Então, às vezes é preferível, não é às vezes, é preferível dar tempo e deixar o nosso corpo ter o tempo que é necessário. É, para saber Eu, adaptar-se. Já que eu, esse 1 ano ou 6 meses vão passar, então que seja com qualidade de vida. eu depois da minha filha nascer, Uhum. portanto, quando eu grávida, tipo, o mais que eu tive foi 80 quilos. Depois, quando ela nasceu, eu baixei, pelo menos a primeira consulta que eu tive, eu tinha 73, portanto, foi para mim esse o ponto em que eu começo, dos 73, e eu queria só baixar dos 60, era aquele número que eu tinha. Eu demorei 8, 9 meses. E eu Precisamente. faço exercício físico, sou professora da área, portanto, sou super ativa, já não te fiz nenhum. Portanto, a alimentação equilibrada, portanto, já não havia compulsão. E mesmo assim eu demorei 8, 9 meses, porque foi o tempo que o meu corpo precisou. Precisamente. E foi tal o ano 2017, a quando a gravidez da filhota, não é? Uhum. Pronto, ela nasceu em setembro, portanto, foi desde setembro, fim de setembro, até Uhum. 2018, Uhum. mais ou menos maio, junho, que foi aí Exato. que eu atingi o baixar os 60. Era esse o meu objetivo, porque era aquele número que eu tinha e era o peso que eu me sentia bem antes, já não Claro. tinha há muito tempo, era aquele número que eu tinha, mas não era tanto pelo número, eu só queria estar bem comigo. Ora aí está, com certeza. Portanto, eu hoje em dia não me peso, eu sei mais ou menos o meu peso Sim, pelas sim, minhas ora bem, é roupas como eu, e claro. sinto que já Uhum. estou, olha, ou emagreci ou engordei um bocadinho, dependendo do que é que eu ando a fazer, ou estou mais estressado ou menos, mas eu sei que estou entre os 57, 58, 59 e ando por aí. Uhum. E Por está aí, tudo exato. certo. E É está como eu tudo aqui nos certo. 62, 63, exato. Portanto, é Sim, a nós. pessoa tem que se sentir bem, de manhã, à tarde, à noite, quando vamos, lá está, quando vou para o presencial, apanhar autocarro, ou ir de carro, ou subir escadas, ou a descer, que era algo que eu também sentia e que fez Portanto, a também, tua ajudou na parte. wake up call, tipo, com 3 passos já estou cansada, what's this? O que é isto? E agora subir essas escadas, ou vou apanhar um transporte X ou Y, ou de carro, ou gosto também de caminhar, ou deixo o carro um bocadinho mais longe e faço aquele trajeto extra a pé, porque me sinto bem, sinto-me em forma. E isso é também a pessoa adaptar a si própria, se tem que ir buscar os filhotes à escola, se tem que ir para o trabalho, se fica em casa, saber adaptar, precisamente. O tal personalizar ou individualizar, como referíamos há pouco, tal e qual. E como E, tu também o foste fazendo, e eu fui fazendo, e é ver tudo o que é que no seu funciona. timing. É isso mesmo, é ver o que é que funciona para nós. Se calhar quem tem uma família, filhos, se calhar não consegue treinar 4, 5 vezes por semana. Claro, eu Se só vou 2 conseguir. vezes ao ginásio, Mas mas era isso treino que eu ia todos os dizer. dias em casa. Mas era isso que eu ia dizer. O mais importante não é a frequência, é a consistência. É, Não vale a pena treinarmos 4 vezes. Portanto, agora estamos aqui a falar no treinar, mas estamos a falar dos hábitos. Aqui em geral vamos falando dos hábitos
que nos sustentam a nossa saúde física, mental, espiritual. Os hábitos devem ser mantidos, seja com uma frequência 2 vezes por semana, 3 vezes por, mas tem que ser adaptado àquilo que eu sei que é razoável e consigo fazer e não me vai estressar, mas que eu sei que consigo sustentar no tempo. E acho que toda a gente tem 30 regularmente, minutinhos, sim, pelo menos 2 vezes por semana, para tratar do seu corpo. temos que ter, E se não temos que temos, ter. temos que fazer porque se não temos, Uhum. se não fazemos por ter, para mim é uma questão de prioridade, nós não estamos a priorizar aquilo que temos que priorizar, que é a nossa saúde, o nosso corpo, que não é só o nosso corpo, é a nossa saúde mental, Tudo, espiritual, emocional, que vai afetar tudo. As nossas relações, no nosso trabalho, a relação que temos com o marido, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os amigos, porque se nós estamos bem connosco, vamos estar naturalmente com boa energia para o com resto. todos, exatamente, E se nós claro, não estamos bem, também não dá como disfarçar, porque até podemos claro, tentar, mas a nossa energia é a é o nossa energia, não é? reflexo, é tal e Podemos qual. tentar, e pode haver uma ou outra pessoa que não se aperceba, mas as pessoas mais próximas vão ver a tua Com energia e se certeza. não está. E é tão importante nós olharmos para dentro e darmos esse tempo. É a pessoa que pegue na agenda, formato papel, online, telemóvel, o que seja, e que tome nota. Eu, quando vou a Lisboa, presencial, eu faço por ir ao ginásio um pouco. Quando estou em casa, basta às vezes 5, 10 minutos, nos intervalos que vou fazendo, 5, 10 minutos, uns jumping jacks, uns abdominais, uns squats, qualquer coisa, mexer, ir à janela, respirar fundo, vou vendo uns vídeos teus, vou vendo aqui, enfim, faz diferença. Vamos fazer um jumping jacks, ok. Vamos fazer uns burpees. E, A parecendo energia que muda não, logo. 5 ou 10 minutos, exatamente. E eu não tomo café. E às 8h30, quando estou aqui online com 25 formandos dos 18 aos 50 anos, aí a professora às 8h30 já está aí cheia de pica. Quantos cafés é que já tomou? Eu não bebo café. Mas já fiz os meus 5, 10 minutos de exercício físico. Às Sem vezes é dúvida. suficiente. Mas eu não tenho tempo. Tem. Olha, eu peço Tem. imensa desculpa, mas Não fez, você não tem fez 5, isso 10 uma minutos prioridade. por dia. Exato, todos temos 5, 10 minutos para fazer É alguns só exercícios. pensarmos assim, quanto tempo passa nas redes sociais? Vá ao seu telefone ver. Tal e qual. Portanto, Portanto, desligue um bocadinho as redes ou sociais então e vá faça mesmo às 10 redes sociais e minutos. vá lá ver uma aulinha que lá está e faça uma aulinha que lá está. Já quer ir tanto às redes sociais, ponha lá uma Exato. aulinha, pode ser uma Seja aula de útil. pilates. É mexer o corpo. O corpo nós temos que nos movimentar. O corpo foi feito para ser movimentado. Se nós tivermos uma porta que nunca é aberta, vai haver uma vez que vamos abrir a porta e a porta vai ranger e ela não vai abrir muito mais que aquilo porque não foi. É a mesma coisa Não está connosco. operacional. O Uhum, nosso corpo exato. não está, as nossas articulações, aqui já não. É o funcional, ninguém tem que ser atleta, a não ser que queira, Claro, ninguém tem claro. que correr a maratona, ninguém. Não, tem que ser o que quiser ser, mas o corpo tem que estar funcional para brincarmos com os filhos e não ficarmos sem ar, subirmos as escadas, pegarmos em sacos de compras, tarefas básicas que toda a gente faz. É ter o corpo funcional e a nossa relação connosco mesmo para nós estarmos bem. Eu acho que é tão, tão importante. Então, eu acho que nós tocamos É aqui em essencial. pontos tão importantes aqui na parte da compulsão em si, que estamos a falar na primeira pessoa, mas podemos falar aqui e alargar aqui para outras áreas da alimentação, de anorexias, bulimias, que se calhar precisam de outras coisas mais específicas, mas Exato. acho que a base está aqui, é sermos individuais, sermos ouvidos, procurarmos ajuda, alimentação, exercício físico, a parte mental e emocional. Isso é o fator-chave. Como é que está a É Cristina verdade. hoje, no seu processo? Cristina, hoje sinto-me bem, no geral, sinto-me feliz, sinto que estou em equilíbrio, faço por isso diariamente, lá está, alimentação, exercício, alguma meditação, Reiki, PNL, um pouco, todas essas ferramentas que já estão em mim, com mais ou menos tempo, mas faço por isso.
E às vezes sinto mais em equilíbrio aqui, outras vezes mais aqui e outras vezes mais aqui, tal como também temos profissionais, às vezes temos alguns picos de maior produtividade e outros dias não tanto, dependendo também do próprio ritmo, ou aceleração ou mais calmia no trabalho. No geral, sinto-me bem, sinto-me feliz no meu corpo, nas minhas roupas, no meu dia a dia, com o meu marido, na nossa relação. Às vezes as pessoas também acabam por camuflar um pouco a relação com o outro, consigo próprio, lá está, até eventualmente a nível ou mais sexual ou de amizade, a pessoa não consegue falar sobre isso e depois há aqui um refúgio na comida novamente, portanto falem sem medo de qualquer que seja Comunicação. o tema, a comunicação é absolutamente essencial. Portanto, estou bem, estou em equilíbrio, é um processo, enfim, com mais ou menos variação, mas já não é aqueles picos, engordei 10 quilos e emagreci 10 quilos, não, ando aqui naquele 1, 2, 3 no máximo de variação. Agora sinto-me bem, sinto-me feliz, em equilíbrio, e é essencial a pessoa sentir-se assim, claro. Porque a base foi feita, é isso. Portanto, agora estás num equilíbrio, a base está construída. A Cristina sabe quem Exato, é, a Cristina sabe o que quer, tem os hábitos que sabe que a vão levar a ter uma vida mais em equilíbrio. E depois há sim, aqui uma vou outra fazendo variação, sempre por isso, tal e mas estás qual. confortável, aí estás bem contigo Sim, mesma. muito confortável, exatamente. A pessoa vestir a roupa X ou Y ou ir para o sítio, enfim, um evento mais social ou mais formal, já me sinto bem. Na conversação, no próprio saber estar, saber atuar, já me sinto bem, em todas essas diferentes situações e diferentes âmbitos. Tu também sentes em ti esse bem-estar e equilíbrio, Raquel? Olha, era isso que eu Se estava a quiseres pensar partilhar. agora, que foi, em 10 anos o que é que mudou em nós, então? Eu quando Ainda bem que conheci, foi muito. é verdade, eu em 10 anos que nos conhecemos, em 2012, estava em transição, portanto, nós conhecemos em dezembro e eu mudei para a Inglaterra Pois 3 sim, meses exatamente. depois. Pois, Portanto, o pois. PNL foi assim uma coisa brutal que aconteceu na minha vida, que mudou imensa coisa. Eu queria muito sair de Portugal, queria muito aprender inglês, ainda tivemos algumas aulas. Verdade, nós fazíamos um misto entre eu dar-te aulas de inglês e tu dares malas aqui de nutrição e de exercício. Sim, Eram aulas perfeitas, tudo em um. foi assim uma coisa fantástica. E, e quando saí, fui para a Inglaterra, tive ali uma fase em que me consegui controlar mais um bocadinho, mas depois descontrolei-me e perdi-me completamente e atingi um dos picos da minha compulsão, eu diria lá, que cheguei aos 74 quilos, completamente perdida, completamente desorientada, sem saber quem eu era, o que é que eu estava a fazer, literalmente. E depois há aqui vários pedidos de ajuda, tive vários processos de coaching, de PNL, de coisas que me ajudaram, mas não foi o que resolveu. Aquilo que fez o clique para mim foi, foi quando descobri que estava grávida. E quando eu Exato. disse, eu não vou fazer mais dietas, para mim foi a frase. Uhum. E eu prometi a mim mesma, eu A ti não própria, vou exato. fazer mais dietas. Foi aí que o início de tudo começou. E eu nem estressei, que sabia que ia aumentar peso, obviamente, porque estava grávida, portanto, eu nem me Claro. preocupei se vou aumentar, se não vou aumentar, e na altura estava 79, 70. Já tive aqui vários, portanto, eu a partir daí eu nunca mais tive nenhum episódio de compulsão alimentar, a partir da minha decisão nunca mais aconteceu, mas depois houve aqui muita coisa que aconteceu com a Raquel. A Raquel ainda estava um ser sem saber muito bem quem era e o que é que queria, e aquele amor próprio estava a começar a ser construído, mas ainda havia aqui muita mágoa, muita dor, aqui muitos Ok. sentimentos por resolver. Depois a Noa nasceu, a minha filha nasceu e é muita coisa a acontecer, muito processo aqui a acontecer. Mas eu mantive a mesma promessa, eu prometi a A mim tal mesma, decisão. Uhum, exatamente. eu olhava para a minha filha e houve uma coisa fantástica que depois do bebê nascer e nós vemos como é que o nosso corpo reage e a subida do leite e as transformações do nosso corpo são tantas e são tão fantásticas que eu fiquei com uma admiração enorme pela transformação do corpo e como é que o nosso corpo
se transforma para receber um bebê, para alimentar um bebê. Eu fiquei com uma admiração enorme. Portanto, aquela coisa de sim, fiquei com estrias e as minhas maminhas ficaram assim um bocadinho, depois de 2 meses de dar a amamentar, mas eu não olhei para isso como, ai, não quer dizer que eu não queira melhorar coisas no meu corpo, não é isso, Claro, mas com não certeza. fiquei com admiração e de saber que o meu corpo criou amor. Mas depois há aqui a Raquel continua-se a construir emocionalmente, depois há aqui uma separação, foi assim uma coisa emocionalmente muito forte, fiquei Compreendo. completamente sozinha, Covid, a filha vai para Exato. Portugal, então há aqui um processo de imersão muito grande, que tem vindo a acontecer nestes 2 últimos anos, portanto, pandemia, acho que foi um processo para toda a gente mais ou menos transformador ou desafiante, eu ainda estou nesse processo. Houve um ou outro episódio de alguns comentários que eu recebi que há uns anos atrás, com certeza a Raquel tinha de ter uma compulsão de estás mais magra e aquilo não me soou a um elogio, Pois, ou, exato. ou estás, portanto, estar mais gordo ou estar mais magra nem sempre é um elogio, depende. Certo. Portanto, acho que tem que se ter muita atenção àquilo que a gente diz ao outro e quando Verdade. ninguém pede é melhor não dizer nada. E se não temos nada fixe para dizer é melhor também não dizer nada. E alguém dizer que estou mais gorda e aquilo ainda mexeu comigo, isto é recente, estamos a falar de se calhar há quase 2 anos, alguém me ter feito um comentário e de eu ter ido para casa e pensar assim, se calhar tenho que ter mais atenção e fazer mais uma dieta. E no segundo assim pensei, nem pensar, tu vais fazer uma dieta porque tu me prometeste e tipo, olha para ti, tipo, houve logo aquela voz da consciência, tipo, nem penses. Quem é aquela pessoa para ti, para te dizer que estás mais gorda? Tipo, não. Tenho a certeza que há uns anos atrás a Raquel tinha ido atrás e tinha literalmente ter tido um episódio de compulsão. Tenho a certeza. Mas fui-me construindo de forma a que Certo. hoje em dia se alguém fizer algum comentário, eu mando de volta. Tipo, olha, não te pedi a tua opinião, isso é a tua opinião, Claro. é a tua percepção. Portanto, tu podes achar que eu estou gorda, que eu estou magra, que eu estou feia, que eu estou bonita. É a tua percepção, não tem nada a ver comigo. Tem a ver contigo, a forma como tu estás a ver isso. Mas, Eventualmente perguntamos à pessoa se podemos ajudar em alguma coisa. mas hoje não existe muito isso ainda. Tenho Mas eu alguns hoje, episódios, sim, interessantes nesse sentido. a sério? Uhum. Às vezes a pessoa acaba por projetar num comentário que faz ao outro algo de si próprio. Ah, sim, Então, sim, se sim. tentarmos desconstruir ou desvendar algumas camadas, conseguimos perceber que aquela pessoa tem alguma situação de, enfim, um problema X ou Y e podemos contribuir para. Não. Sim, percebo o que estás a dizer, faz sentido. Normalmente nós falamos e Exato, nós vemos aquilo que nós vemos em nós mesmos. certo. Mas hoje em dia, só para concluir, se eu não tivesse esse suporte de não, eu sei quem eu sou, o que é que eu quero, tenho confiança em mim, tenho amor próprio suficiente para dizer não, é a tua opinião, primeiro eu não te a pedi, mas é a tua percepção sobre. Exato. E isso não me afetar hoje em dia, mas há uns anos atrás afetaria a Raquel. Uhum, bem E, compreendo. e tenho a certeza que afeta muita gente, comentários, portanto, eu acho que tem que se ter muita atenção com aquilo que nós dizemos. Sem dúvida. Uhum, Porque às vezes nós concordo. dizermos que ele é magro também não é um elogio, porque a pessoa até pode ter um complexo por ser magro. Portanto, nós temos que ter atenção. Eu acho que quando não nos é Atenção às palavras. perguntado, não digam, tipo, É a digam, mas maneira que como opinião. comunicamos, que tem a ver aqui com o chakra da comunicação. Isso no Reiki é muito bem estudado e desenvolvido, tal como na PNL, que se complementam, no fundo, tem a ver com o chakra da comunicação, precisamente. As palavras que nós dizemos ao outro e o tom, e a intenção e o sentimento com o qual nós preferimos, nós verbalizamos. Pode ter um Sim, impacto enorme. certo? Portanto, Portanto, se vou vamos deixar dizer aqui o algo que alerta. seja construtivo, ou bonito, ou Sim, construtivo, ou sim. se alguém precisa, com certeza, estamos aqui também para providenciarmos algumas soluções dentro do que nos é possível. Olha, muito obrigada, esta conversa foi Nada, tão Raquel. boa. É verdade, Agradeço muito enriquecedora como é sempre tanto. contigo.
Fiquei Como eu costumo aqui. dizer, ficamos aqui até à meia-noite. Sem dúvida, ficámos agora aqui a falar, mas foi Claro. tão bonito. Olha, primeiro descobrir que foi tão importante para mim como foi para ti a nossa partilha. Foi Eu sabia que tinha sido revelador, importante, foi mas um trigger, eu esqueci como é que se diz em português, ai, como é que se diz trigger em português? foi, Foi eu aqui um sei o que é que. despoltar, Sim, sim, foi aqui um despoltar absolutamente essencial. A nossa foi, primeira conversa há 10 anos atrás. é verdade, e foi tão bom saber isso, que às vezes sem nós termos a percepção, nós conseguimos ter um impacto tão grande na É vida do verdade, outro. uma contribuição, um impacto tão positivo, tão revelador na vida do outro, é verdade. Então, que já que estamos aqui, que a vida, eu acho que a vida é uma passagem, estamos aqui, isto passa tão rápido, que contribuamos e que deixemos aqui algo de valor, algo que possa elevar o outro, e que todos nós temos processos, todos nós temos dores, todos nós temos coisas para melhorar, ninguém é Certo. perfeito, não é sobre isso, mas que as nossas partilhas ajudem o outro. Tenho E a certeza que sim. É. Quem nos estiver a ouvir, a ver, aqui em sintonia, que tem este contributo, com certeza. É a nossa intenção aqui, claro. então Obrigada pelo partilhem, convite. partilhem muito este podcast, subscrevam, comentem, porque às vezes a nossa partilha pode ser para alguém que veja que precisava mesmo de ouvir isto. E que há luz e que há esperança, e que se nós hoje podemos falar sobre isto e há 10 anos se calhar não podíamos ter tido esta conversa, eu muito provavelmente não conseguia ter esta conversa assim aberta, então toda a gente Uhum, pode ouvir que eu já tive uma claro. compulsão alimentar, que faça luz para outras pessoas e que faça sentido e que as pessoas possam falar, que ninguém é É perfeito necessário. Exato. e que estamos aqui para ouvir e para acolher, e nem que seja só o ouvir, pode fazer a diferença. Uhum, completamente. Queres deixar mais alguma coisinha, dar uma mensagem ou deixar alguma mensagem das tuas, alguma frase que queiras partilhar mais? Ou repetir a frase, diz novamente Ou a a tal frase. repetir a frase, exato, estava aqui a lembrar-me de um dos meus mottos, um dos meus lemas de vida desde que eu era, não sei, miúda, teenager, que é o famoso Carpe Diem. Parece um bocadinho clichê, mas também faz sentido o Carpe Diem no sentido de aproveitar o dia, aproveitar o nosso dia ao máximo. Já que temos essa oportunidade, essa chance, então vamos dar também o nosso melhor neste próprio dia. E a tal frase de Helen Keller, também já há uns anos que aqui visualizei, que também fez aqui mais um trigger, mais um despoltar. E é curioso porque eu vou partilhando isto nas minhas aulas, já que está em inglês, e vou partilhando também ou em inglês ou em português, consoante o idioma, e depois vou recebendo mensagens, lá está, ou no LinkedIn, ou portanto, mais privado, ou também nomeadamente nas aulas, a pessoa vai participando e revelando o impacto que esta frase teve, e sim, podemos repetir aqui no original em inglês: be happy with what you have while working for what you want. Portanto, aqui na tradução em português, sermos felizes, e eu acrescento, sermos também gratos, porque neste caso a gratidão também traz abundância, portanto sermos felizes com aquilo que temos enquanto estamos a trabalhar para alcançar o que queremos. E isto aplica-se a tudo, claro, a nível pessoal, profissional, familiar, amoroso, tudo. Aqui depois tem a aplicabilidade que a pessoa com certeza quiser, e haver dentro desta frase alguma flexibilidade para cada um de nós, aí sejam felizes acima de tudo. É também uma frase que parece que está na moda, mas que às vezes a pessoa parece que se esquece. Está sempre a cumprir prazos, horários, deadlines em termos de cumprir aquele valor para aquele chefe ou para aquela empresa. Então, e onde é que está a felicidade de si próprio? Portanto, há tempo e há espaço para tudo, claro que sim. E é fácil, ok? É. Eu vou só acrescentar uma coisa que disseste aí tão bonita, foi do Carpe Diem, e para mim faz tanto sentido. E às vezes quando nós estamos a passar por dias mais difíceis e mais desafiantes, ou situações mais desafiantes, e que eu ultimamente tenho usado muito, que é um dia de cada vez. Certo. Um dia de cada vez, aproveita, mas pá, hoje está a ser um dia difícil, amanhã. Um dia de cada vez. Uhum. E Faz também muito sentido, exatamente essa frase. porque às vezes nós vemos, tipo, quem está num processo de emagrecimento, aí eu tenho 30, 40 quilos, e se a gente olhar para lá para o fundo, parece uma estrada tão longa,
pensarmos assim, Uhum. faz as tuas tarefas, as tarefas pequeninas hoje, Sim, fizeste, e ficarmos fantástico. nesse E registro ficares positivo. grato por isso. Eu Exatamente. fiz tudo o que podia hoje. Amanhã é É. outro dia, e no outro dia é outro Uhum. dia. E se no outro dia não vai correr tão bem, porque acontece e faz parte, está tudo certo, amanhã é outro Claro, dia. Então, um dia de cada vez e aproveitem ao máximo e vivam. Não acima existam de apenas, tudo. Uhum. É, vivam. ficamos nesse registro da constância e fazemos as coisas com amor, com dedicação, com felicidade, sermos generosos, é fácil. O dizer um bom dia quando vamos a algum lado, um dizer obrigado, Um muito obrigado, sorriso olha, peço desculpa o sorriso, exatamente, faz toda a claro que diferença. sim. Pequenos gestos gratuitos, não Não custam custam 100 euros, nada, nem 1 euro, nada, não custam nada. É, olá, bom dia, como está? faz Olha, bem a muito nós e ao obrigada, até outro. amanhã. É, tal e qual. É partilha, é recíproco. Tu tens tanta luz, minha querida. Olha, Ah, adorei a nossa igualmente! conversa. Ainda Adorei que não tenha a mesmo. melhor luz aqui no melhor enquadramento, mas Eu é também aqui, não, porque aqui já temos é que de noite, ajustar a estamos no casa, a casa. Catar, já são 6h30 aqui, portanto, e Ah, aqui já é de noite, pois, portanto, a luz eu já não tem luz está natural, perfeita. mas era mesmo isso. Eu fico tão contente de ter aqui. Tinhas de ser a minha primeira Igualmente. convidada. Ah, Tu uau, tens já tanta fico luz, aqui, uau. anjo. A sério, eu acho que nós, Igualmente, noutra Raquel, vida, devemos nos ter encontrado, porque foi assim uma conexão certeza. fantástica que nós tivemos desde o início e eu E admiro-te tanto. continua. É verdade. E tu podes estar em Londres, no Catar, no hemisfério sul, norte ou noutro planeta, eu vou estar sempre aqui e vou estar sempre a Oh, adorar-te e tão apaixonada por querida, ti como amiga que és. tão E querida. vamos mantendo sempre. Sem dúvida. As Sim, tecnologias têm porque que nestes 10 servir o ser anos humano. já tive em Inglaterra, já estive nos Emirados, entretanto estive em Portugal, Em agora Portugal estou no Catar, novamente, agora no Catar. portanto eu é que estou sempre por aqui. E bem, muito bem, e vais partilhando comigo também essas experiências que eu Sim, adoro. E vamos mantendo sempre, porque a tecnologia também traz esta vantagem. Então vamos fazer um bom uso, vamos usar e abusar, como eu costumo dizer, das vantagens que tem a coisas muito tecnologia nos boas, traz. sem dúvida. Exatamente. Não, É não aquilo que podíamos estar a nós, fazer isto agora, com tantos quilómetros de distância, exatamente, portanto é aquilo que nós temos e aquilo que fazemos com essas ferramentas. sem E a dúvida. tecnologia é uma delas. Oh, minha querida, muito Obrigada. obrigada pelo teu Isto tempo, custa pela dizer bye bye, não é? Vamos ficar aqui mais 5 horas no mínimo. Pois, a gente ficava aqui, não sei se as pessoas iam ter paciência para, Pois, para nos continuar a exatamente. ouvir, mas eu continuava aqui. Mas olha, queria-te Claro. agradecer do fundo do coração pelo teu tempo, pela tua partilha, Obrigada, eu e por também. abrir o teu coração e uma coisa que é pessoal e que sem máscaras e sem florearmos aqui, falarmos exatamente Exato. do que foi e da realidade e dos Como nossos aconteceu. processos. Se calhar outras pessoas vão ter coisas ligeiramente diferentes ou totalmente diferentes, mas nós partilhamos na primeira pessoa aquilo que nós passamos. Exato. Então, queria muito agradecer o teu tempo, a tua partilha e nós vemos por aí, não Sim, sei. em bom inglês, we keep in touch. We keep in touch. Mantemos Beijinho sempre o contacto. grande. Obrigada, um beijinho grande também. Hum, Beijinho a todos os que nos estão do a ver. Catar para Portugal, para o mundo, para onde quer que vocês Odivelas, estejam, de Lisboa, Portugal. Odivelas, para o mundo. Portanto, um beijinho muito grande. Continuem por aí, continuem a trabalhar em vocês e a serem felizes. É a nossa mensagem de hoje, sem dúvida, não é? É Carpe verdade. diem. Carpe diem. Beijinho, obrigada. Obrigada por tudo. Beijinho! Namastê. Obrigada.